essa experiência multifacetada me deu, de cada uma dessas situações, uma visão muito especial, porque você tratar de filosofia tendo um background científico é diferente de você tratar de filosofia sem um background científico. Por outro lado, Total. quando eu me dediquei à estratégia, eu descobri que uma das funções da filosofia, que é, de certa maneira, entender o mundo, explicar o mundo, funciona como metaciência para a estratégia. Então, o tipo de Perfeito. enfoque filosófico que eu aprendi a ter passou a ser útil em termos de estratégia. Essa, aliás, é a razão pela qual o meu livro, que você conhece, que saiu recentemente, O Grande Jogo da Estratégia, é um tratado de estratégia com uma perspectiva nova, porque ele não é simplesmente uma coletânea de construções que tenham sido feitas ao longo da história da estratégia. Ele é uma teoria sistematizada, né, como os filósofos gostariam, para se tratar de questões de natureza estratégica. Então, é por isso que eu digo que ser velho, e, portanto, ter vivido bastante, é o principal título que eu me permito, né? Até porque ele foi dado pela natureza, não é? É o melhor título, né? A natureza é sábia, né? Seria o melhor título. Assim, eu achei muito interessante porque, desse ponto de vista da estratégia, esse conhecimento filosófico, ele amplia, eu acho que ele qualifica muito mais do que só apenas um tratado ali de estratégia, que também já tem a sua importância. Eu acho que dá uma amplificada. Acho que, minha opinião, como leigo, né? Uhum. Eu acho que casou muito bem essas duas disciplinas esse background da física também ele ajuda a entender assim o todo assim da porque a física traz esse conhecimento, né, dessa busca de entender a nossa realidade, né? Então essas três disciplinas eu acho que elas casam muito bem, inclusive. De certa maneira, sim. Eu acredito que, pelo menos, o meu olhar se tornou complementar, não é? Elas, no meu olhar, aparecem de maneira complementar. Sim. Mas você É, me pediu que falasse sobre o que é filosofia e para que ela serve. exatamente. Evidentemente, essa é uma pergunta, é uma daquelas perguntas que serve para começar um bate-papo, porque se nós tivéssemos que sistematizar os cerca de 2.900 anos da história da filosofia ocidental, né, isso não se perde de vista. Né? Ou melhor, isso se perde de vista é, pela sua extensão. Talvez valesse a pena começar essa exposição citando um filósofo de quem eu gosto muito, Epicuro de Samos. Epicuro dizia que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, e nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém é jamais demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Ora, essa ideia, saúde do espírito, né, psiques igeia, é uma ideia fundamental para Epicuro. Epicuro tem uma maneira muito curiosa de tratar a filosofia. A filosofia, para Epicuro, é uma coisa eminentemente prática.
ele diz o seguinte: a finalidade, o bem supremo, primordial, que o ser humano busca é hedoné, a felicidade. Então, o que ele faz, ou o que ele tende a fazer, o ser humano, é observar o seu desejo, orexis, e, diante desse desejo, verificar se a satisfação desse desejo favorece os dois tipos de saúde que ele preconiza: a saúde do corpo e a saúde da alma ou do espírito. Então, se o desejo, ao ser realizado, atende à saúde do corpo ou à saúde do espírito, ele deve ser perseguido e deve ser realizado, e, dessa maneira, o indivíduo alcança a felicidade. Se o desejo é nocivo à saúde do corpo ou é nocivo à saúde do espírito, ele deve ser evitado. E esta ponderação entre aderir ao desejo ou evitar o desejo, realizar o desejo ou dele fugir, é a prudência, phronesis. A prudência é a sabedoria prática, tá? Que Epicuro valoriza especificamente. E eu tenho essa visão, eu creio que essa visão é uma visão muito fecunda de se entender a filosofia. Porque, se você entende a filosofia como algo que é prático, não uma lucubração complicada, de termos complexos, né? Bertrand Russell, no prefácio do seu Conhecimento Humano, ele diz mais ou menos o seguinte: que a filosofia do seu tempo, que é o século XIX, transição do século XIX para o século XX, se tornou um saber técnico, tão técnico quanto a matemática. E que ele acha isso lamentável, porque a filosofia não pode ser, ou não deve ser, um saber hermético. Os grandes filósofos, diz ele, escreveram para o homem culto do seu tempo. E que ele, no conhecimento humano, vai fazer a mesma coisa. Ele vai procurar escrever para o homem culto do seu tempo, de uma maneira que seja inteligível para o homem culto. E o homem culto não se trata nenhuma de uma visão elitista, é uma questão pura e simplesmente prática. Porque, se você não tiver certos instrumentos culturais, se você não conhecer o sentido de certas palavras, se você não tiver uma ideia de como certas noções se produzem e se concatenam, você não pode entender um saber mais complicado. Você, a rigor, o que ele quer é falar para qualquer um. Certo. Agora, se esse qualquer um for totalmente desprovido de capacidade cultural, de apreensão de noções mais sofisticadas, isso não será prático. É por isso que ele se refere ao homem culto de seu tempo. E, então, eu sempre tive essa preocupação com os aspectos práticos da filosofia. Mesmo os filósofos que não insistem tanto na prática quanto Epicuro, como, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles começa a metafísica dizendo que o homem tem a natural tendência para o conhecimento. Ou seja, a visão de Aristóteles é a de que a filosofia, sendo conhecimento, é algo que é natural ao homem, que ele busque entender, que ele busque compreender.
Aparentemente, isso é menos prático do que a visão que Epicuro iria mais tarde anunciar. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o conhecimento para os gregos antigos, ele tinha essa característica que Epicuro ressalta. O conhecimento que os gregos faziam a distinção clara entre episteme e doxa. Episteme é o conhecimento. O que é o conhecimento? É a crença verdadeira justificada. Sim. E o que é doxa? É a opinião. É o achismo. Eu acho que. Isso é doxa. Para que doxa se transforme em episteme, sim, eu preciso não apenas que ela seja verdadeira, mas que ela seja justificada. Por exemplo, alguém que acredite em algo que por acaso seja verdadeiro, não está exercitando o conhecimento, porque é uma crença verdadeira, mas não justificada. Entendi. Mas episteme é um degrau, é um elemento que, para a mentalidade grega, é necessário para que se alcance sofia, a sabedoria. O conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é algo além do conhecimento. O conhecimento é um dos seus elementos, é uma das suas partes. E a sabedoria é que permite a atividade mais elevada do homem, que é a teoria, é a contemplação. Essa é a mentalidade grega, tá? A contemplação. No advento da modernidade, no século XVI, período elisabetano da Inglaterra, um outro filósofo chamado Francis Bacon trata o conhecimento de uma maneira totalmente diferente. Para Bacon, a função do conhecimento é nos permitir conhecer a natureza para colocar a natureza a trabalhar para nós. É a chamada concepção baconiana da ciência. A função da natureza é colocar a função do conhecimento, perdão, da ciência, é colocar a natureza a trabalhar para nós. Se eu souber como é que um perfil tridimensional encontra menor resistência ao trafegar pela água, e souber como um anteparo, um velame, recolhe com maior eficiência o vento, eu construo um navio que chega no porto em que eu vou levar, ao qual eu vou levar a minha mercadoria, mais rápido do que os meus concorrentes. É por isso que o conhecimento é importante. É por isso que uma geração depois de Bacon cria-se na Inglaterra a Royal Society, que é a primeira instituição de fomento do conhecimento. Do fomento do conhecimento pelo conhecimento, sim, mas do fomento do conhecimento porque já se contempla aí, em princípio, a ideia de que o conhecimento pode redundar não na saúde do espírito apenas, mas pode redundar em aplicações práticas. Entre o século XVI e o século XX, essa situação evolui. A evolução desse conceito é a história da ciência moderna.
cuja característica fundamental é a adoção de um conceito de verdade diferente do conceito de verdade que até então se contemplava. O problema da verdade, para os gregos, era Aristóteles descreve a verdade como dizendo que verdade é dizer-se de uma coisa que ela é quando ela é e que ela não é quando ela não é. Uhum. Santos Tomás de Aquino vai sintetizar isso com a famosa frase correspondência da ideia à coisa. Mas essa questão, como você vai ter a certeza de que o que você pensa que é verdade é verdade? Há várias maneiras. Aristóteles desenvolve toda uma técnica de pensamento que representa uma transmissão da verdade. O que ele constrói é um sistema no qual, se eu sei que uma proposição é verdadeira, em consequência disto, efetuando transformações puramente formais, eu chego a outra proposição que eu posso dizer que é verdadeira ou que é falsa, garantidamente, a partir da primeira. Essa técnica que Aristóteles desenvolve é a lógica. Sim. A lógica tem a virtude de transferir a verdade. Eu começo com uma proposição que é verdadeira e, se fizer essa transformação de maneira correta, e maneira correta é o que a lógica me ensina, eu vou chegar a outra proposição que tem tanta verdade quanto a proposição original. Ou chego a uma outra proposição que, sendo a proposição original verdadeira, a outra será falsa. E com este tipo de jogo, a filosofia se desenvolveu. Mas a filosofia se desenvolveu mostrando o quê? Compatibilidade entre proposições. O que a modernidade vai fazer a partir da proposição baconiana é valorizar uma ideia que surge cada vez mais forte no final da Idade Média, que é a ideia de que um sintoma de verdade é a experiência. É o conceito empírico de verdade. E, a partir da modernidade, o conceito empírico vai superar todos os outros conceitos de verdade, até mesmo lógico. A física, que é a grande ciência da natureza, vai chegar a um momento em que, mesmo que a experiência seja incompreensível, ela vale. É a experiência o argumento definitivo a respeito da verdade. Na Idade Média, a escolástica desenvolveu também uma ampla cultura filosófica com uma atitude diferente. O critério de verdade dela era o princípio da autoridade. Primeiro, na filosofia patrística, a autoridade da revelação divina. O que é que dizem as Santas Escrituras? Mais tarde, com Santo Tomás de Aquino, a descoberta e a redescoberta das obras de Aristóteles, que foram reencontradas na Europa a partir das traduções que tinham sido feitas para o árabe por eruditos islâmicos. A partir disto,
Santo Tomás de Aquino empreende a magnífica obra de compatibilização da filosofia aristotélica com os ensinamentos da Igreja. É o que se chama o aristotélico tomismo. Mas, se nós pegarmos a Suma Teológica, por exemplo, nós vamos ver que há uma brilhante e intricada argumentação que parte do princípio de que as Sagradas Escrituras não mentem e o filósofo, que é Aristóteles, é um sábio inquestionável. O princípio de autoridade, nós aprendemos na escola que, com a ciência moderna, o princípio de autoridade deixou de existir. Não é verdade. Eu nunca fiz todas as experiências do que eu aprendi no livro de física. Até porque os laboratórios de colégios e até os laboratórios de uma faculdade não têm condições, ninguém tem em casa ou ninguém tem disponibilidade de usar o grande acelerador de hadrons que tem em Genebra, né, para fazer pessoalmente, jogar partículas contra partículas e analisar o que acontece. Não. Até porque este tipo de análise é também um saber ultra especializado. Alguém que se interessa por um outro ramo da física, ele pode ler um trabalho feito sobre aquilo e entendê-lo, mas ele não pode, ele não monta sozinho aquilo. Então, quando eu pego um livro e leio e aprendo, de certa maneira, eu estou me valendo do princípio da autoridade. Sim. Eu estou tomando aquilo que o autor diz como uma possível verdade e, em cima disso, eu estou raciocinando. A diferença é que, quando na escolástica alguém quisesse dizer que algo que as Santas Escrituras dizem não é verdadeiro, essa pessoa estava em maus lençóis. Ela perderia seu prestígio, ela perderia seu emprego e, eventualmente, a vida. Hoje, se eu quiser dizer que algo que Einstein disse não é verdade, eu também vou estar em maus lençóis. Porque as teorias de Einstein foram reiteradamente comprovadas. Mas se eu conseguir que a minha crítica à teoria de Einstein seja suficientemente divulgada e, eventualmente, eu tenha um modo de indicar um experimento no qual a minha crítica possa ser validada ou invalidada, e o experimento validar a minha crítica, mostrando um erro nas teorias de Einstein, essa crítica termina por ser aceita. É isso que a ciência tem. Não é que a ciência tenha abandonado o princípio da autoridade por completo. O que acontece é que a experiência é o argumento definitivo. Não há autoridade, não há nem mesmo a lógica. Os trabalhos de um físico eminente chamado Dirac, ele utilizou um ente matemático, é chamada função delta de Dirac. A função delta de Dirac, como ele a definiu, é matematicamente absurda. Porque aquela função que ele definiu com aquelas características, matematicamente está errada. Acontece que, mais tarde, um matemático francês, Laurent Schwartz, desenvolveu a teoria das distribuições. E a função delta de Dirac não é uma função, é a distribuição unitária. Então, aquilo que Dirac inventou
entre aspas, para poder dar conta de algo que a experiência podia comprovar, mais tarde foi evidenciado ser um aspecto particular de uma teoria matemática que não era conhecida na época. Então, é isso que significa a verdade, o critério empírico de verdade. É aceitar-se a experiência como árbitro definitivo, um argumento final a respeito da verdade de uma teoria. E a filosofia? O que restou à filosofia? O que é a filosofia nessa perspectiva? Ainda existe lugar para a filosofia? Existe. Porque a ciência não explica tudo. A ciência não lhe dá algo que é fundamental para a natureza humana, que é a noção de sentido. Nós nos sentimos perdidos se nos for arrebatada a noção de sentido. O que é sentido? O que é o sentido de uma coisa? Qual é o sentido de uma experiência? Qual é o sentido disso que nós estamos fazendo aqui? Por que e para que eu estou falando? Por que e para que você está me ouvindo? Por que e para que as pessoas que você coordena e que estão interessadas nessa palestra estão dando atenção a isso que eu estou dizendo? É o sentido. Niklas Luhmann tem uma definição de sentido muito interessante. Ele diz que o sentido é a potencialidade que se abre diante de um acontecimento. Diante de um acontecimento, há uma pluralidade de futuros possíveis que evoluem a partir dali. Essa pluralidade de futuros possíveis é o sentido daquele acontecimento. Nós queremos dar sentido às coisas. E, embora nós possamos encontrar sentido quando nós fazemos a concatenação de dois ou mais conceitos científicos, a principal coisa que precisa de sentido para nós é a totalidade da nossa experiência, a nossa vida. Para que eu vivo? Por que eu vivi a minha vida da maneira que vivi? Por que certas coisas me repugnam e certas coisas me atraem? E eu não me refiro a alimentos, eu me refiro a comportamentos. Isso só faz sentido se existir a ideia de sentido. E o que a filosofia procura fundamentalmente é fornecer os elementos para que as noções de sentido relevantes em termos da vida humana, possam ser construídas. Nesse sentido, ela ainda atende àquela exortação de Epicuro. Ela fornece elementos para a saúde do espírito. Porque quando um indivíduo não vê sentido na sua vida, quando ele não vê sentido em coisa alguma, ele não pode agir propositalmente. Se para ele comer ou não comer é a mesma coisa, matar ou morrer é a mesma coisa, ser honesto ou ser
corrupto é a mesma coisa. Esse indivíduo não tem uma bússola que oriente o seu agir ao longo da vida. Se rigorosamente ele não for capaz de dar sentido às coisas, ou até se ele der sentido às coisas de uma maneira tão peculiar que os seus semelhantes não reconheçam esse sentido, ele é chamado de louco. Dir-se-á que ele não tem condições de dispor de si mesmo e de dispor das coisas. Você não entrega uma faca a uma pessoa que pode usar a faca indistintamente para cortar o pão, para cortar a si própria ou para assassinar você. Você espera que as pessoas saibam distinguir o que podem e o que não podem fazer, o que devem e o que não devem fazer, o que convém e o que é que não convém, mesmo que essas coisas flutuem. Há coisas que, no passado, eram consideradas totalmente inaceitáveis. E essas mesmas coisas hoje são consideradas totalmente aceitáveis. E outras que no passado eram absolutamente triviais, hoje podem ser consideradas completamente intoleráveis. A civilização muda, as pessoas mudam. O que não muda é que sempre há coisas que são aceitáveis e coisas que são inaceitáveis. Há coisas que são reputadas meritórias e coisas que são reputadas viciosas. É este jogo que ainda pertence à filosofia. O interesse da filosofia é um interesse de entender. A indagação filosófica é uma indagação a respeito do que é aquilo sobre que eu me debruço. A tarefa da filosofia é tematizar, ou seja, colocar em questão. Sim, eu penso, mas o que é o meu pensamento? Sim, eu falo, mas o que é a linguagem? Que coisa misteriosa é essa? Que eu produzo sons e você entende ideias. Você imaginou? Que coisa misteriosa? Eu tenho ideias. Por causa dessas ideias, eu emito sons. E você, ouvindo esses sons, você tem ideias que você imagina que são as minhas. Se nós formos prestar atenção, isso é uma coisa absolutamente misteriosa. E, entretanto, isso é o fenômeno da comunicação. Sim. Que nós usamos no cotidiano. Ninguém precisa estudar filosofia para entender, ou melhor, para saber que isso funciona. Mas saber que isso funciona não significa entender como isso funciona. Como é que eu percebo a diferença? Na hora em que há o mal entendido. Na hora em que eu digo, por exemplo, né, que você tem uma bela barba parecida com a minha, só que de cor diferente. Eu estou tentando ser gentil e cordial. Mas você pode entender que eu estou fazendo pilhéria da sua barba, que eu estou criticando você por ser um jovem que usa barba. E aí eu digo, não, espera aí, você não entendeu. Por que você não entendeu? É porque existe o mal-entendido que o problema da comunicação é um problema.
Enquanto nós nos entendemos, ninguém pensa que existe comunicação. É uma coisa natural. Mas quando nós nos desentendemos, aí alguém diz, epa, eis aí uma coisa complicada. Aquilo que eu nunca percebi que existia, eu tenho que tematizar. Ou seja, eu tenho que tratar como problema para analisar e ver o que é que faz funcionar e o que é que faz não funcionar. Então, este tipo de investigação continua pertencendo à filosofia.